É possível fazer uma estimativa da quantidade de embarcações e aeronaves perdidas na região dos Triângulos das Bermudas? O Triângulo das Bermudas corresponde a uma área localizada no Oceano Atlântico. A extensão exata dessa região não é muito precisa, porém estima-se que ela abranja algo entre 1.300.000 a 3.900.000 km², 500.000 a 1.510.000 milhas quadradas. Ao visualizar um mapa, é possível imaginar um triângulo cujos vértices se estendem até Miami, Porto Rico e Bermuda. No entanto, isso não implica que uma linha exata demarque cada lado do triângulo, e além dessa delimitação, não há razões para eventos assustadores. É mais uma aproximação da área em questão. Desde meados do século XX, relatos sobre fenômenos paranormais esporádicos nessa região têm sido registrados, enquanto outros argumentam que tudo não passa de superstições infundadas. É importante esclarecer que ninguém está inventando narrativas a respeito de navios e aviões desaparecendo ou sendo destruídos nessa região. Não se trata de notícias falsas ou histórias fantasiosas. Algumas pessoas simplesmente acreditam que forças sobrenaturais estão em jogo, enquanto outras sustentam que as tragédias que ocorreram são resultado de infortúnios climáticos ou erros humanos. Deixamos a seu critério a conclusão acerca desses acontecimentos. Vale a pena voltar no tempo até a época de Cristóvão Colombo, quando o mistério ganhou notoriedade. Na sua situação, Colombo realmente avistou um fenômeno luminoso nos céus enquanto navegava pelo Triângulo. Ele inclusive relatou que as leituras de sua bússola começaram a se comportar de maneira normal. Talvez o primeiro grande desastre moderno documentado tenha sido a perda de uma tripulação de 12 homens que estava a bordo do hidroavião de patrulha PBM-3S da Marinha dos Estados Unidos. Eles desapareceram naquela região e nunca mais foram avistados. Nenhum vestígio, nem indício de acidente foi encontrado. Apenas alguns meses depois, um evento ainda mais intrigante ocorreu. 5 bombardeiros norte-americanos transportando 14 tripulantes partiram da Flórida e sumiram. Um avião com 13 tripulantes decolou para realizar uma busca no mesmo dia e, surpreendentemente, também desapareceu. Nenhum indício dos homens ou de suas aeronaves foi encontrado. A Marinha dos Estados Unidos emitiu um relatório declarando que era como se tivessem voado para um lugar distante como Marte. A década de 1940 foi um período problemático tanto para as aeronaves americanas quanto para a região do Triângulo das Bermudas, com a maior perda de vidas ocorrendo em 1948, quando o avião Douglas DST desapareceu, resultando em 39 vidas perdidas. Mais uma vez, isso apresentou um mistério intrigante, já que a aeronave nunca foi localizada. Agora, você começa a perceber por que essa parte do oceano ganhou uma reputação enigmática. É claro que as adversidades foram ainda piores no mar, e muitas tragédias ocorreram ao longo do século XIX. Então, em 4 de março de 1918, os Estados Unidos testemunharam a sua pior catástrofe naval não relacionada a conflitos militares. Isso aconteceu quando o USS Cyclops afundou no Triângulo das Bermudas, e mais uma vez, a causa por trás do ocorrido permanece desconhecida. Os 306 tripulantes e passageiros a bordo, assim como a embarcação em si, desapareceram sem deixar rastros. O curioso é que o Cyclops tinha 3 navios irmãos, todos os quais encontraram o mesmo destino trágico. 2 desses navios sofreram perdas na mesma área que estamos discutindo hoje, uma vez mais, desvaneceram-se sem deixar qualquer vestígio. Não é surpreendente, portanto, que as pessoas tenham começado a se questionar sobre o mistério envolvendo esses navios desaparecidos. Isso ocorreu em uma época anterior à proliferação de notícias falsas e às infindáveis teorias conspiratórias presentes no Reddit. Em 1964, um indivíduo chamado Vincent Gaddis cunhou o termo Triângulo das Bermudas quando escreveu uma narrativa sobre todas as aeronaves e embarcações que sumiram. Uma década depois, o autor Charles Berlitz publicou um livro sobre esse local enigmático e, desde então, diversos escritores têm produzido obras acerca do Triângulo das Bermudas, explorando temas como extraterrestres, criaturas monstruosas, cidades subaquáticas e anomalias temporais.
Houve posteriormente mais incidentes que não mencionamos, mas são tão numerosos que não caberia abordá-los todos aqui. Até mesmo realizar atividades submarinas apresenta um risco considerável. Em 1968, o submarino nuclear USS Scorpion desapareceu, levando consigo os 99 tripulantes a bordo. Embora aqueles que gostam de aderir à ideia do mistério do Triângulo das Bermudas tenham classificado isso como mais um desastre paranormal, outros contestaram tal teoria, argumentando que o ocorrido se deu fora da área e, de qualquer forma, afirmar isso seria uma afronta às famílias dos que perderam a vida. Apesar disso, o enigma persiste quanto ao que efetivamente ocorreu. Os destroços foram encontrados, mas não houve consenso quanto ao desenrolar dos eventos. Muitos teóricos atribuíram a culpa aos soviéticos, sustentando que o submarino foi alvo de uma ação deles. O evento mais recente associado ao Triângulo das Bermudas ocorreu em 2017, quando 3 pessoas, incluindo Jennifer Blum, uma empreendedora notória no ramo de eventos, sucumbiram ao que o New York Times reportou como sendo provavelmente condições climáticas adversas. Embora os destroços da aeronave tenham sido encontrados nesse caso, os corpos não foram recuperados. Mas afinal, quais são as teorias que circulam? Em 2017, o jornal britânico Independent publicou um artigo intitulado "Cientista resolve o mistério do Triângulo das Bermudas". O cientista em questão é Karl Kruszelnicki, e ele afirmou que as únicas causas a responsabilizar são erros humanos e condições climáticas extremas, em vez de envolvimento alienígena ou da lendária cidade perdida de Atlântida. O número de desaparecidos no Triângulo das Bermudas é proporcionalmente o mesmo que em qualquer outra parte do mundo, declarou. Outros veículos de mídia britânicos também abordaram os 75 aviões e centenas de navios que afundaram na área fatídica, e suas conclusões foram semelhantes: a culpa recai predominantemente nas condições climáticas adversas. Além disso, apresentaram a hipótese dos hidratos de metano, que são gases subaquáticos propensos a explosões, geralmente causadas por perfurações. Essas explosões liberam gás e diminuem a densidade da água. Essa poderia ser a razão subjacente para o grande número de navios que afundaram na região. Uma teoria adicional que emergiu é aquela das nuvens hexagonais. Estas formações de nuvens, com dimensões variando entre 32,1 km e 80,4 km, são responsáveis por rápidas e poderosas rajadas de vento, alcançando velocidades de até 273,5 km por hora. Um cientista explicou: estas configurações hexagonais no oceano podem ser comparadas, em essência, a explosões aéreas. Elas se originam a partir do que é conhecido como microexplosões, que geram intensas correntes de ar. Assim, essas formações não apenas afetam aeronaves, mas também provocam a formação de enormes ondas. Curiosamente, tais configurações parecem ser recorrentes na área do Triângulo das Bermudas. Outra fenomenologia conhecida como névoa eletrônica também é contemplada. Quando envolve uma embarcação, essa névoa faz com que todos os sistemas elétricos falhem. Outra explicação é a presença de um leito marinho peculiar, caracterizado por fissuras e crateras de grande magnitude, cujo impacto se estende até a superfície da água. Pelo menos, essa é a perspectiva da ciência. Entretanto, há quem sustente teorias mais extraordinárias. Uma delas postula que a cidade perdida de Atlântida jaz sob as águas, mantendo consigo cristais de energia vital para seu funcionamento. Esses cristais são supostamente tão potentes que têm a capacidade de provocar a queda de embarcações. No livro mencionado anteriormente de Charles Berlitz, ele aventa a possibilidade de que os desaparecimentos poderiam ter sido orquestrados por entidades de origem interna ou externa. Todavia, a grande limitação reside na ausência de evidências que sustentem essa teoria. Apesar disso, aqui no canal de Tudo e Mais um Pouco, valorizamos o ceticismo saudável e a constante curiosidade, reconhecendo que essa região do mundo é palco de inúmeros acontecimentos enigmáticos. Agora, convidamos você a expressar suas opiniões nos comentários. Há alguma hipótese que lhe pareça viável?
Como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.